Excelente. Então, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda você que assiste a gente. Aqui nós discutimos as estratégias na sua jornada para construir uma renda passiva investindo na Bolsa de Valores para o longo prazo. Eu sou Davi Rezende. Opa, e eu sou Marcelo Leite. E o tema de hoje é: eu vou ser obrigado a investir todo mês? O tema de hoje é um tema que talvez passe pela cabeça de muita gente, né, Marcelo? Sem dúvidas, sem dúvidas. Não é um tema que só passa pela cabeça de muita gente, como é um dos temas que eu me deparei muito ao longo da minha carreira no mercado financeiro e que as pessoas querem saber mesmo, né? É um tema Super recorrente, normal. né? Recorrente, exato. Bom É demais, uma bom dúvida comum. demais. Marcelo, você quer relembrar o pessoal por que é importante a gente investir? Eu digo para todo mundo que o grande alvo de todo investidor, se você se propõe a pegar uma parte do seu salário, que você, em tese, poderia estar gastando, poderia estar viajando para Miami, poderia estar aproveitando a vida, dando presentes para as pessoas que você gosta, andando com roupa boa, andando em carro bom, morando numa casa grande, mobiliando sua casa toda com móveis luxuosos, não importa. Se você está optando por pegar uma parte do seu salário e abrir mão de elevar o seu padrão de vida de forma tal que você abra mão de um consumo que você poderia ter hoje para, de repente, ter um patrimônio no futuro ou ter mais dinheiro para um consumo ainda maior do que você consumiria hoje lá no futuro, você tem que ter um propósito com isso, né? Você tem que ter um objetivo. Não adianta só você pegar o seu dinheiro lá no banco e, vou investir aqui para ver se eu ganho um dinheirinho ali. Esse não tem que ser o foco. Se você se propõe a investir o seu dinheiro, o grande propósito de todo investidor ou investidora, claro, né, deveria ser um só, que é você investir com o objetivo de resolver a sua vida. É você tentar resolver a sua vida de vez, tá? A gente não tem que investir falando, poxa, eu vou dar um tiro curto aqui, vou ter um ganho absurdo que eu vou multiplicar meu capital por 2, vou dobrar meu capital. Só que beleza, dobrei meu dinheiro e aí, legal. Minha vida continua a mesma. Eu elevei meu padrão de vida, eu tenho condições de ter uma casa melhor por causa desse pequeno ganho que eu tive no curto prazo, eu tenho condições de dar uma vida melhor para minha família, eu tenho condições de parar de trabalhar, se eu quiser, não é? Então, o grande propósito, o grande objetivo de todo investidor, sempre que alguém pensar em investimentos, o grande objetivo final deveria ser investir com o foco de acumular um patrimônio que te gere renda e que essa renda em algum momento seja suficiente para sustentar você e sua família no padrão de vida que vocês quiserem. Tá? Aí você tem a opção de atingir a famosa liberdade financeira, né? Que nada mais é do que uma liberdade de tempo. É você ter a tranquilidade de poder escolher fazer o que quiser com o seu tempo, porque você tem recursos gerando cada vez mais dinheiro para você, sem que você precise trabalhar por isso, né? Então, o objetivo final, o objetivo maior de todo investidor deveria ser esse, tá? Construir um patrimônio sólido no longo prazo que te gere renda passiva e que essa renda em algum momento seja suficiente para você viver dela. Então, essa eu diria que é a maior importância de a gente pensar em investimento. Se eu tivesse que escolher uma importância específica dentre tantas, né? Dinheiro é poder, não estou falando que é poder no sentido de você se apegar ao dinheiro, mas é poder no sentido de você ter liberdade, de você poder escolher realmente onde você quer estar, com quais pessoas você quer estar, o que você quer fazer com o seu tempo, para onde você quer viajar. Então, a gente tem que ter esse objetivo quando a gente pensa em investimentos, com certeza. Muito bom, muito bom. E o que é importante que as pessoas não façam com o dinheiro delas? Porque é importante que elas invistam, né? Pelo que você falou, me parece uma opção muito boa investir. O que é importante que as pessoas não façam com o dinheiro delas ao mesmo tempo? Legal. Isso daí é muito legal essa pergunta, porque ao longo da minha carreira no mercado financeiro, minha carreira de assessor de investimentos, quando eu era assessor, né, tem uma coisa que é um comportamento quase que padrão das pessoas que eu gosto de chamar. Eu já dei alguns nomes para esse comportamento, mas eu gosto em geral de chamar de ciclo do poupador, tá? O que é o ciclo do poupador? Basicamente se enquadram dentro desse ciclo do poupador as pessoas que começam a poupar recursos, né? Eu tinha muitos clientes que tinham capacidade de poupança muito alta, que poupavam 30, 40, 50 mil por mês, só para você ter uma ideia, né? Tipo médico. Médico é uma maravilha, né? Se for cirurgião, então, aí que tem um fluxo grande de recursos entrando na conta toda hora mesmo. Mas, deixando isso de lado, eu tinha muita gente que poupava muito dinheiro todo mês, que tinha uma ótima capacidade de poupança, que começava a acumular um patrimônio grande, né? O patrimônio começava a ficar realmente robusto, até que chegava uma hora que essa pessoa resolvia pegar esse dinheiro que ela juntou, ou então pelo menos uma parte dele, e trocar de celular, comprar o novo iPhone que estava saindo, ou trocar de carro, ou reformar a casa, ou comprar um apartamento, não importa, tá? O que estava acontecendo? Qual que é o comportamento padrão dessas pessoas? É se propor a poupar dinheiro e investir, é começar a acumular um patrimônio grande, um patrimônio relevante, e chegar uma hora que ela decide
simplesmente gastar, usar esse dinheiro para alguma coisa, tá? Isso não tem, no fim das contas, nada de errado, porque o dinheiro é dela, ela faz o que quiser. É ela que trabalha, ela que poupa, ela que investe, então é direito dela, né? Só que as pessoas que fazem isso, elas nunca vão ter exatamente o que eu te respondi agora há pouco, que é essa liberdade de tempo, é essa liberdade de escolha, de poder fazer o que quiser com o tempo delas, porque elas têm recursos na conta, gerando cada vez mais dinheiro, né? É o vulgo dinheiro trabalhando para você, dinheiro gerando dinheiro de forma passiva, ou seja, sem você precisar trabalhar por isso, né? O seu dinheiro trabalhando para você na prática. Então a galera que junta dinheiro, que de repente investe, até investe bem em alguns casos, né? Tem muita gente que faz boas escolhas de investimentos, mas chega uma hora, resolve resgatar esses recursos para comprar alguma coisa, para adquirir algum bem, ou para utilizar para qualquer fim, qualquer propósito que não seja o seu usufruto, né? Ou seja, o seu sustento através daqueles recursos, o sustento seu e da sua família. Essas pessoas realmente nunca vão chegar nesse ponto que é onde a gente quer chegar quando a gente se autoproclama um investidor ou uma investidora, que é você acumular um patrimônio tal que você consiga viver da renda dos seus investimentos, né? Então é bastante complicado isso, e eu acho que respondendo a sua pergunta, é isso que a gente não deveria fazer. Se você se propõe a abrir mão de um consumo que você poderia ter hoje, como eu falei, para consumir no futuro um patrimônio que vai ser maior do que hoje, né? Você deixa de consumir hoje para poder acumular um patrimônio maior ainda, e seu consumo lá na frente ser maior do que ele seria hoje, eu sugiro que você não toque nesses recursos para qualquer outro fim que não seja realmente o seu usufruto, ou seja, o sustento seu e da sua família, porque esse é o propósito de a gente acumular patrimônio no fim das contas, né? É a gente poder viver dessa renda algum dia. Agora, se você gasta isso com outros fins no meio do caminho, você nunca vai chegar lá, então tem que tomar bastante cuidado com isso. Muito bom, muito bom. Essa é uma armadilha que talvez está armada aí pra gente, que a gente mesmo se arma, na verdade, né? Mas às vezes não se atenta, né? Para isso. Achei muito bom você ter falado sobre isso. Agora, focando na dúvida que é o tema aqui da live de hoje, a partir do momento que eu começo a investir, eu sou obrigado a investir todo mês? Então, por exemplo, digamos que eu estou investindo lá, tem um tempo já, e aí um mês deu um monte de coisa errada. Veio uma dívida ali que eu não esperava, aconteceu um monte de imprevisto com a minha família e eu precisei ajudar, usei toda a minha reserva de emergência, não teve jeito. Não consegui investir aquele mês. Eu vou pagar alguma multa por causa disso? Eu sou obrigado, de alguma forma, a investir todo mês, uma quantidade mínima, certinha? Como é que funciona isso? Legal, pergunta muito boa, tá? E eu tenho só uma observação a fazer antes de responder essa pergunta. Quando a gente fala em reserva de emergência, a gente está falando de um valor que ele é suficiente para garantir o seu sustento durante um tempo, caso haja uma situação inesperada na sua vida e você, por exemplo, perca seu emprego ou fique sem sua fonte de renda principal, não importa, tá? A reserva de emergência, a finalidade dela é essa. E ela vai ser dimensionada de acordo com as características de cada um, né? Se você não sabe dimensionar uma reserva de emergência, assista a minha live número 2 ou número 3. Uma é de reserva de emergência, a outra é qual corretor escolher, né? Eu não lembro qual que é agora, mas dá uma olhadinha na live 2 ou 3, as duas estão disponíveis lá no canal. E aí você vai conseguir entender quais os critérios que você utiliza para dimensionar a sua reserva de emergência. Mas vamos supor que essa emergência chegou, como nesse caso que você deu como exemplo, e acabou que o valor que você tinha lá não foi suficiente para poder te atender naquele momento. Você precisou recorrer a um pedaço da sua carteira previdenciária, que é o seu patrimônio, no fim das contas, né? O que isso quer dizer, num primeiro momento, é que a sua reserva de emergência estava mal dimensionada. Tá? Então, você tem que se atentar aos critérios que eu falo lá na live que eu mencionei agora, né, que são critérios de empregabilidade, de capacidade técnica, de quão rápido você arrumaria emprego de novo se você ficasse sem emprego, a estabilidade que você tem no seu emprego atual, a sua idade, qual que é o nível de gasto da sua família, são critérios que tem alguns que você tem que levar em consideração, mas são todos simples no fim das contas, né, eles são mensuráveis. Então, se você chegou num ponto que a sua reserva de emergência não atendeu a sua necessidade, é porque ela estava mal dimensionada. Isso é um perigo muito grande, porque a gente entra no que eu te respondi agora anteriormente também. Você acaba tendo que consumir o seu patrimônio com um propósito que não é o de aposentadoria, de liberdade financeira, que é a finalidade, é o último fim que a gente...
opta por construir patrimônio, né? Para isso, no fim das contas. Então, você acaba tendo que gastar com outra coisa no meio do caminho. Beleza? Então, esse é um ponto. Toma bastante cuidado para sua reserva de emergência estar bem dimensionada. Porque isso não pode acontecer, de você ter uma emergência, né? Como o próprio nome diz, é uma reserva para emergências, e ela não ser suficiente para te atender no que você precisa. Beleza? É até por isso que eu sugiro para todo mundo que antes de investir, primeiro compõe uma reserva de emergência, se você ainda não tem, uma vez que você já tem uma reserva de emergência de 6, de 9, de 12 meses, dependendo do seu caso, referente a 12 meses de gasto seu e da sua família, né, por exemplo, aí sim você parte para acumular patrimônio e montar uma carteira que vai te gerar renda passiva e te dar liberdade financeira, tá? Muito bom. E aí, voltando agora para a sua pergunta, o que acontece? Quando a gente abre uma conta, isso é uma coisa extremamente comum, tá? Se você tá se identificando com essa pergunta que ele fez agora de você ter essa dúvida, poxa, comecei a investir, será que eu preciso investir todo mês? Tem problema nenhum. Isso daí, já perdi as contas de quantas pessoas sentavam na mesa de frente para mim lá no escritório e me perguntavam isso. Beleza, eu vou tirar meu dinheiro do banco, eu vou trazer para cá agora, vou abrir conta na corretora, vou começar a cuidar melhor dessa parte de investimentos aqui na minha vida. Mas e aí, como é que funciona? Que dia que eu tenho que mandar dinheiro, então? O que acontece se eu não mandar dinheiro? Eu tenho que mandar quanto por mês, né? E a verdade é que não existe obrigação nenhuma, tá? Uma vez que você abriu uma conta de investimentos e começou a investir o seu dinheiro, se você é uma dessas pessoas que está dando esse passo agora, né, de abrir conta numa corretora, por exemplo, e começar a investir, de repente dar esse passo de sair do banco pela primeira vez, não existe absolutamente nenhum compromisso, pelo menos nenhum compromisso, assim, formal, né, seu com a corretora, nem mesmo com o banco, por onde você já está investindo atualmente, de você enviar recursos todos os meses, muito menos uma quantidade definida, né? Eu tinha clientes que às vezes traziam um patrimônio gigantesco do banco, multimilionário, assim, alguns milhões de reais, faziam um único aporte e pronto, o dinheiro ficava lá sendo investido e gerando mais dinheiro por anos, né? E eu tinha outros clientes que já tinham esse perfil de fazer aportes regulares, né? Falei que eu tinha vários clientes médicos, por exemplo, que faziam até aportes muito altos, né? De 30, 40 mil reais por mês. Então tem vários perfis. Agora, não existe nenhuma obrigatoriedade de você fazer um aporte necessariamente quando você começa a investir, tá? Existem algumas coisas que a gente vê por aí que esses dias um camarada me falou, eu tô investindo num negócio de Bitcoin ali que o cara me prometeu 10% ao mês de rentabilidade e ele vai pagar, ele é honesto, ele vai me pagar porque eu assinei um contrato com ele lá em cartório e ele se compromete a pagar, senão vai bloquear os bens dele se ele não me pagar. Pode rasgar esse contrato aí que não vale nada, né? Provavelmente mais uma piramidona aí que o nosso colega se meteu. Mas se você vê alguma coisa onde existe uma promessa de rentabilidade, ou até mesmo um compromisso de que você faça aportes, assim, tipo, eu vou te pagar 10% ao mês, mas você tem que mandar dinheiro todo mês. E se você me pedir algum resgate, eu vou demorar pelo menos 6 meses para te pagar. Então, já desconfia porque tem alguma coisa errada, tá? A não ser que seja uma coisa muito específica, né? Esses dias, por exemplo, um camarada me convidou para investir numa fazenda, um negócio interessantíssimo. Ele tinha uma fazenda, ele fez uma plantação gigantesca lá de mogno. Mogno que demoraria, 8 anos, se eu não me engano, para as árvores crescerem. E depois que elas crescessem, elas iam ser cortadas e a madeira ia ser utilizada para a fabricação de móveis finos, né, móveis para residências de alto luxo. E eu achei super interessante, tinha que fazer um investimento muito alto na época, de uns 300, 400 mil, mas a expectativa de retorno, depois de 8 anos ou 10 anos, era que você resgatasse um capital que era cerca de 10 vezes maior do que isso, sabe? Era coisa de 3 milhões, 4 milhões. Então, é bastante razoável. E é um investimento interessante, sólido, assim, alternativo, no fim das contas, né? Mas é um negócio que tem fundamento. Agora, você vê um negócio lá que te oferece uns trades de criptomoeda que te paga 10% ao mês e você tem que mandar dinheiro todo mês necessariamente e não pode resgatar e não sei o que, você já desconfia, beleza? Em âmbito de mercado financeiro, eu acho muito difícil não consigo pensar de cabeça em nenhuma aplicação que você tenha a obrigação de fazer aporte todo mês. A única coisa que talvez se aproxime mais disso seria a previdência privada, tá? Aí na previdência privada você tem a opção, por exemplo, de cadastrar um aporte mensal, conta para fazer um aporte mensal na previdência sem você ter que se preocupar com isso, mas de qualquer forma você como investidor você tem a opção a qualquer momento de ir lá e descadastrar isso, né? De falar, não quero mais contribuir com essa previdência e pronto, você descadastra, não vai ser feito nenhum débito na sua conta e você não tem nenhuma obrigação de
de fazer aportes todos os meses, tá? Então, em termos de obrigação, de compromisso, assim, informal mesmo, uma vez que você abriu uma conta de investimentos e começou a investir através da corretora, que seja, não existe nenhuma obrigatoriedade formal do investidor mandar dinheiro necessariamente todo mês, e nenhuma quantia definida, tá? Agora, só para finalizar essa resposta, entra o outro lado da moeda, que apesar de não existir nenhuma obrigação, eu sugiro fortemente que se você começar a investir o seu dinheiro com esse propósito de construir um patrimônio que te gere renda passiva para o resto da vida e que você viva tranquilo dessa renda daqui a um tempo, que você faça consigo mesmo esse compromisso de fazer aportes mensais. Marcelo, por quê? E se eu não quiser fazer aportes? Não tem problema, não existe a obrigação, como eu falei, só que o crescimento do seu patrimônio no longo prazo, os fatores que influenciam a explosão do seu patrimônio, que faz crescer de verdade, eles são basicamente o tempo, né? Quanto tempo você dá, quanto mais tempo você der, mais você está deixando os juros compostos agirem. Então, seu patrimônio tende a se multiplicar por mais vezes de forma exponencial. Os juros que vão incidir também ao longo desse período, né? E aí isso daqui não varia tanto, dá para a gente ter uma ideia com base num histórico longo, né? Por exemplo, se a gente pega Bolsa de Valores, a tendência é que ela vai entregar um retorno entre 6% e 7% ao ano acima da inflação. Então, como a inflação ali de uns 4% ao ano, daria um retorno absoluto de mais ou menos 10% ao ano. Você tem uma noção do que você pode esperar. Mas os juros do período são mais um fator que influencia em qual velocidade seu patrimônio vai crescer. Agora, o fator que influencia mesmo quanto que seu dinheiro vai se multiplicar mais rápido ao longo do tempo, são os seus aportes. Tá? Isso daqui tem até uma formulazinha lá de finanças que se a gente tivesse no formato aula na tela, eu podia até anotar. Mas você vê que os aportes também contribuem para você poder crescer o seu patrimônio ao longo do tempo. Então, quanto mais aportes você fizer e quanto mais cedo forem esses aportes, lá na frente você vai ter um patrimônio maior, dependendo de quanto tempo você for deixando o seu dinheiro investido, beleza? Então, resumindo, uma resposta resumão aqui em uma frase para tudo que eu expliquei agora e respondendo a sua pergunta de vez, não, uma vez que você começou a investir via corretora, não existe nenhuma obrigação de você necessariamente mandar dinheiro todo mês, mas eu sugiro fortemente que você faça isso, porque isso vai acelerar demais o crescimento do seu patrimônio no longo prazo. Muito bom, muito bom. Quanto mais a gente aporta, mais dinheiro isso vai virar lá na frente, né? De forma simples é isso, né? Exato. Beleza. E quando foi que você começou a pensar nisso? Quando foi que você começou a pensar, não só em investir, mas em investir todo mês? Em pensar isso aí que você acabou de falar, tipo assim, caramba, essa percepção de que lá na frente isso vai fazer muita diferença. Quando foi que isso começou para você? Você sabe que isso é uma coisa até engraçada, porque ninguém nunca me falou que eu tinha que fazer isso, né? Ninguém nunca falou, poxa, você tem que juntar dinheiro, você precisa construir renda passiva, você precisa investir por longo prazo, a Bolsa de Valores é uma grande oportunidade de você acumular patrimônio. Ninguém nunca me falou essas coisas, né? Agora, quando eu comecei a ganhar um pouco mais de dinheiro, quando eu era estagiário, tudo bem, né? Eu estagiava na obra, ganhava R$900 na época, se eu não me engano, né? Isso foi lá em 2012. Então, pô, não era um dinheiro relevante, sabe? Tipo, não era uma coisa que ia mudar a minha vida, até porque o máximo que eu ia conseguir poupar é 100% do meu salário. Era um aporte de R$900 por mês. Já é algum aporte, né? É muito melhor você poupar R$900 por mês do que não poupar nada, mas eu acho que os aportes também, eles têm que ser crescentes ao longo do tempo, né? Você tem que se qualificar profissionalmente o máximo possível para você trabalhar mais, conseguir ganhar cada vez mais dinheiro e aportar mais. A tendência é que você se aposente cada vez mais cedo, se você coloca isso em prática. Então, como eu ganhava R$900 na obra e não conseguia aportar muito, não era tão relevante assim para mim essa questão de investir, de poupar dinheiro todo mês, né? Mas engraçado que desde o meu primeiro salário como estagiário na obra, eu já ganhando meus R$900, eu já pensei, poxa, eu não posso gastar tudo, eu tenho que economizar alguma coisa disso daqui. E eu lembro que eu economizava R$300 por mês. R$300 por mês era o que eu conseguia, né? É pouco, mas era o que eu conseguia na época, então já comecei a poupar desde já. E desde então, todos os meus salários da minha vida, né? Depois eu passei no concurso, comecei a ganhar muito mais do que eu ganhava como estagiário, e aí continuei poupando. Então, tipo, desde o meu primeiro salário como estagiário, eu acho que eu não teve nenhum salário na minha vida que eu não poupei uma parte, entendeu? Então, isso não foi algo que ninguém me falou, que graças a Deus já estava dentro de mim, né? Eu nunca fui o cara, tipo, tô ganhando dinheiro, vou torrar tudo aqui, vou botar roda no meu carro, vou viajar para não sei para onde. Eu adoro viajar, viu? Eu adoro. Mas eu sempre viajei muito de forma controlada, foi sempre de forma planejada, pagando a minha viagem com uma parte do meu salário, sem deixar de poupar outra parte, entendeu? Então, é totalmente possível você fazer as duas coisas. Olha eu, né, que não sou um cara rico, não sou um cara multimilionário, e nunca deixei de fazer nada, nem aproveitar a vida,
e nem construir uma futura através da minha capacidade de poupança. Agora, o que eu não tinha nessa época era essa questão de mentalidade toda que a gente está falando aqui de construção de patrimônio para independência financeira. Aí isso daí sim começou a vir com o tempo, né? Quando eu comecei a estudar, comecei a buscar informação, comecei a me qualificar mais em âmbito de investimentos. Mas essa questão de capacidade de poupança, esse compromisso pessoal de poupar dinheiro todo mês, eu sempre tive, e como eu falei, eu acho engraçado porque isso nunca ninguém me falou, parece que sempre esteve dentro de mim, né? O que eu acho muito bom, não acho ruim não. Excelente, excelente. Quem dera todo mundo tivesse essa mentalidade, a gente ia talvez ter muito menos histórias ruins, assim, né? De pessoas que passaram por um perrengue e não tinha nenhuma reserva de emergência ali, por exemplo, para socorrer, né? Algum montante assim para poder ajudá-lo na hora da necessidade, né? Mas bom, mas muita gente também só se liga para esse tipo de necessidade quando a necessidade chega, né? A gente olha no passado, por exemplo, ano passado foi um ano que ali no mês de março, mais ou menos, veio uma crise mundial, é o que a gente chama no mercado financeiro de cisne negro. São eventos totalmente inesperados, que não tem como você prever, não tem como evitar, acontecem de forma abrupta, do nada, e pronto, chegou e tá lá, você tem que lidar com ele, entendeu? E o cisne negro do ano passado, acho que todo mundo sabe o nome, né? Se chama Covid-19. Então, de uma hora para outra, a gente se viu no meio de uma crise sanitária global, com o mundo inteiro fechando as portas, todas as economias entrando em lockdown, a gente não sabia como que ia lidar com isso, não sabia o quão letal era ela, quanto tempo os comércios iam ficar fechados, quanto tempo a roda da economia ia parar de girar, a gente teve que se adaptar, né? Isso daí pegou muita gente de calça curta, né? É aquele velho ditado, como é que é o ditado? Eu não vou lembrar agora. Mas é alguma coisa assim, é tipo, quando a maré baixa é que a gente vê quem tá nadando pelado. É um negócio desse. É alguma coisa assim, eu não vou lembrar o termo exato agora, mas é mais ou menos isso. Então, muito bom. Ano passado a crise chegou do nada, ninguém sabia, ninguém previu, ninguém estava esperando, mas ela chegou. E muita gente só nessa hora se tocou que, poxa, deveria ter poupado uma parte do meu salário, deveria ter mantido comigo uma parte do dinheiro que passou pelo meu bolso, não deveria ter dado tudo para os outros, né? Agora chegou uma crise que meu patrão é dono, por exemplo, de um restaurante, o restaurante funciona à base de pessoas, não pode ter circulação de pessoas, então as portas estão fechadas, ele não tem como me pagar mais, o que eu faço? Ele vai me mandar embora, o que eu vou fazer? Eu vou viver de quê agora? Como é que eu vou colocar o pão no café da manhã lá para meus filhos comerem? Então, é uma situação triste, bastante complicada, mas que é como eu falei, muita gente só acorda para essa necessidade, por exemplo, de você ter uma reserva de emergência, de você pensar em como vai ser o seu dia de amanhã, na hora que a necessidade chega, né? Então, o ideal é que todo mundo não precisasse passar por esses momentos ruins para poder entender a necessidade disso, mas tem muita gente que só se dá conta disso quando dói na pele, né? Infelizmente é assim. Sim, infelizmente é assim. Bom, a gente pede a Deus que não aconteça com a gente, mas, de todo modo, a gente se prepara também, né? Exato. A pergunta que eu quero te fazer agora é: existe alguma desvantagem em investir todo mês? Consegue pensar em alguma coisa? O que eu pensaria como desvantagem, talvez fosse simplesmente porque você hoje acaba tendo um padrão de vida menor do que você poderia ter, tá? E isso daí não é importante para todo mundo. Para mim, por exemplo, não é nem um pouco importante. Eu sempre vivi mais ou menos com metade do meu salário, ou seja, eu sempre levei o padrão de vida ali que é mais ou menos metade das minhas capacidades, porque a outra metade eu poupo. Eu sempre fiz isso com os meus recursos, né? Então, tipo, para mim, é uma coisa que não faz absolutamente nenhuma diferença na minha vida e que eu não faço nenhuma questão. Pagar de bonzão, desfilar em carro bom, andar de roupa de marca para poder impressionar os outros, isso para mim não é importante, tá? Não que isso seja errado nem nada do tipo, mas tem muita gente que para isso, que tem muitas pessoas que esse tipo de coisa é a prioridade número 1, entendeu? Então acaba que não tem como você casar um estilo de vida assim muito, como é que a gente fala? Qual que é a palavra? Extravagante. Espalhafatoso. Estilo de vida espalhafatoso, assim, vamos dizer assim, com um estilo de vida mais... Agora eu não sei a palavra em português também. Em inglês é frugal que fala, né? É frugal mesmo. Frugal em português, né? Um estilo de vida mais frugal, que aí já é você realmente ser um pouco mais minimalista, você, tipo, não se preocupar em ter um carro de R$1 milhão, você pode ter um carro ali de sei lá, 70, 80 mil, tão bom quanto, entendeu?
e é 10 vezes mais caro o outro, né? Então, pô, são coisas que a gente fica pensando e que a gente tem que analisar, que é muito difícil que você consiga fazer as duas coisas ao mesmo tempo, né? Mas, de qualquer forma, talvez essa fosse a única desvantagem de você se propor a poupar os seus recursos todo mês, acumular patrimônio e daqui a um tempo poder viver da renda dos seus investimentos, né? Talvez seja o fato de você estar abrindo um pouco mão do consumo que você poderia ter hoje. Mas aí tem que ver o quão importante isso é para você. Para algumas pessoas é muito importante, para outras, como eu, não é nem um pouco importante. Eu prefiro muito mais construir meu futuro do que viver de forma muito cara, de forma muito espalhafatosa por aí, entendeu? Então, só uma coisa também que é legal a gente parar para pensar é uma comparação que a gente faz, por exemplo, entre empresas de dividendos e empresas de crescimento, né? Aí eu estou trazendo já a conversa para o âmbito de bolsa de valores. Se a gente pega uma empresa de dividendos, por essência, essas tendem a ser empresas maiores, né? Ou seja, empresas que já têm uma dominância grande de mercado, que já tem uma receita muito grande, que a receita vem dos ativos que ela já tem hoje, né? Então, pô, ela faz uma receita muito grande, ela não tem tanto para onde crescer mais, às vezes nem tem muita ambição de crescer mais também. O que ela vai fazer com a receita enorme que os ativos dela geram? Ela vai distribuir para os acionistas em forma de dividendos. Então, esse é um perfil de empresa que já está num estágio de maturação muito avançado, né? Não tem muito para onde crescer mais, já tem uma dominância de mercado grande, gera muita receita, e como ela não tem ambição de crescer, a maior parte dessa receita é distribuída para os acionistas, geralmente, tá? Agora, se a gente pega uma empresa de crescimento, que são empresas que estão num estágio de vida um pouco mais inicial, que ainda tem uma dominância de mercado baixa, que ainda tem possibilidade de dobrar, triplicar, quadruplicar, quintuplicar de tamanho, né? De multiplicar de tamanho várias vezes, são empresas ainda com baixa capitalização de mercado, essas empresas, elas não distribuem dividendos. E muita gente acha isso ruim. Tem muita gente que vai para a Bolsa de Valores e investe, sei lá, num Banco Inter da vida, né? Ou em outras small caps que tenham por aí. Tem várias na Bolsa brasileira, não tem como eu dar o exemplo de todas aqui. Mas tem muita gente que vai para a Bolsa, compra ações de alguma determinada empresa e depois fica chateado, fica frustrado porque essa empresa não está pagando dividendos. Só que por que uma empresa que gera caixa, que tem receita, ela opta por não pagar dividendos para os acionistas? É exatamente porque ela está num estágio de vida mais inicial, onde ela ainda tem uma dominância de mercado baixo, ou seja, ela tem muito market share para ganhar, né, para conquistar, e ela tem a expectativa ainda de crescer muito, né, de tamanho, de abrir novas fábricas, de contratar gente mais qualificada, de ir para outras cidades, outros estados, de repente outros países também, e ter uma receita cada vez maior, entendeu? Então, é basicamente a mesma linha de raciocínio, assim, aqui que a gente está falando. Assim como você, quando você se torna um poupador, você está poupando recursos que você poderia estar consumindo hoje, para poder ter mais recursos ainda lá na frente, essas empresas de crescimento, elas estão deixando de distribuir os lucros delas para os acionistas em forma de dividendos hoje, porque elas têm a expectativa de crescer muito e lá na frente distribuir dividendos maiores ainda. Então, para você, como acionista, compensa, porque você está deixando de receber hoje, mas lá na frente você vai ganhar muito mais do que você ganharia hoje, entendeu? É exatamente esse paralelo que eu estou tentando fazer aqui. Então, talvez muita gente encare como uma desvantagem você não levar o padrão de vida que você poderia ter hoje, né? Ou seja, abrir mão de uma parte do seu padrão de vida que poderia ser mais alto para poder economizar recursos. Eu particularmente não vejo isso como uma desvantagem, muito pelo contrário. Excelente, Marcelo, excelente. Bom, vou fazer mais uma pergunta então para a gente encerrar por hoje. Vamos que lá. É a seguinte: você daria um conselho para quem quer começar a investir todo mês, ou pelo menos para quem quer pensar em começar a investir todo mês? Qual que você acha que é o primeiro passo que essa pessoa deve dar? Bom, eu não vou nem falar de primeiro passo. Eu acho que tem dois pré-requisitos, basicamente, para você começar a investir todos os meses sem falta. O primeiro é que você não tenha dívidas, né? Não, na minha opinião, não faz sentido você estar pensando em investir se você tem qualquer tipo de dívida ou financiamento, porque geralmente os juros que você paga para pegar dinheiro emprestado, né? Uma dívida é isso, você está pegando um dinheiro emprestado com alguém e incide em juros sobre esse empréstimo, geralmente. Esses juros geralmente são maiores do que os juros que você receberia dos seus investimentos, né? Então, compensa muito mais primeiro você direcionar o seu aporte que você faria para quitar essa dívida que você tem e depois pensar em construir a sua carteira de investimentos. Esse é um ponto. O outro pré-requisito, eu diria que é exatamente o que a gente conversou aqui hoje, que é você ter uma reserva de emergência. Não tem como você pensar também em construir um patrimônio gerador de renda, um patrimônio que vai trazer tranquilidade, sem que a sua tranquilidade de curto prazo esteja garantida. Né? Se a gente tiver, Deus me livre, se a gente tiver uma terceira, quarta onda aí dessa pandemia nos próximos meses, tenha que fechar tudo de novo, muita gente vai perder o emprego novamente e talvez fique na mão exatamente por não ter uma reserva de emergência. Então, como o próprio nome diz,
emergência, essa reserva é voltada para emergência, né? Emergência é uma emergência. O nome já é a própria definição do negócio, né? É algo que acontece que não tem como a gente prever, é uma emergência de fato, né? Então, como não tem como a gente... Tem muita gente que me pergunta, né? E se eu fizer um aporte ali de R$1.000 por mês, se eu tiver R$1.000 de capacidade de poupança, e se eu começar a direcionar R$500 para emergência e R$500 para minha carteira de longo prazo, o que você acha? Aí eu, não, legal, por mim não tem problema, contanto que a sua emergência possa esperar. Sua emergência pode esperar? Pode esperar 1 ano, pode esperar 2 anos? Se ela puder esperar, tranquilo. Só que aí não é emergência mais, né? Então, por isso que eu falo, poxa, primeiro, construa essa reserva de emergência, está construída, já tem ali 6, 9, 12 meses garantidos de tranquilidade para você e para sua família, para caso, por exemplo, você perca o emprego, você tem tranquilidade para dormir à noite, para botar a cabeça no travesseiro, se planejar, pensar o que você vai fazer, beleza, aí sim você parte para a sua carteira de investimentos, tá? Mas os 2 pré-requisitos antes de você pensar em começar a investir e poupar dinheiro todo mês para essa finalidade são que você não tenha dívidas e que você já tenha uma reserva de emergência formada. A partir daí, aí é com você. Aí é muito mais uma questão de mentalidade, de comprometimento pessoal, do que uma obrigação que você tenha de mandar dinheiro para a corretora todo mês, uma vez que você abriu conta, ou de necessariamente fazer um aporte num valor definido, não tem nada disso, né? Essa é a resposta final já sobre o tema da live, né? Eu tenho a obrigação de mandar dinheiro todo mês? Como a gente falou bastante hoje, não. Mas eu recomendo altamente que você faça isso. E o maior beneficiado disso, com certeza, vai ser você. Maravilha, Marcelo. Excelente, excelente. Foi muito bom o papo de hoje. Pessoal, chegamos ao fim do programa. Esse foi o podcast Ricos na Bolsa. Aqui nós discutimos as estratégias na sua jornada para investir seu dinheiro com foco no longo prazo e se aposentar com a renda passiva dos seus investimentos. Até a próxima. Valeu, pessoal. Boa noite a todos. Um abraço.